que acontece com a gente, Davi, é que a gente é ensinado, pelo menos a minha geração foi ensinado, que você ser fiel a Deus está atrelado ao seu desempenho, aos seus entregáveis, àqueles critérios de sucesso que as pessoas estabelecem, tamanho de igreja, Uhum. relevância e influência do ministério, esse tipo de coisa. É meio como uma coisa que você vai se tornando dependente daquilo e você precisa vigiar muito. Estamos juntos em mais um de Paletó e Bermuda, falando das alegrias, dos privilégios, mas também dos desafios, dos dissabores do cotidiano, do dia a dia do ministério. Alegria ter comigo aqui de novo, Davi Luna, meu companheiro de caminhada. Alegria de estarmos juntos nesse podcast, nessa conversa, para mostrar sempre aquele lado daquela pessoa que está ali disposta a servir, mas também é um ser humano que precisa de cuidados, que precisa de amigos, que precisa conversar, que é o lado da bermuda. Geralmente sempre é visto como uma pessoa de paletó, uma pessoa, um oficial, mas também é uma pessoa como qualquer outra pessoa. E hoje a gente tem um convidado muito especial, né não? É verdade, Davi, a gente tem alguém que pode falar com propriedade tanto do dia a dia, do desafio, né, de estar no ministério, quanto alguém que pode nos ajudar a perceber como que é o coração das pessoas que estão vivendo isso. Afinal de contas, além de pastor, é alguém que tem um olhar clínico sobre essas coisas. A gente tem a alegria e o privilégio de ter com a gente hoje Dr. Robson Grangeiro. Seja bem-vindo de Paletó e Bermuda. Na verdade, de paletó eu já estou, né? Eu vim direto do trabalho. Agora, É que o pessoal não está vendo a bermuda, né? Mas combinaria legal, seria um look muito joia. A gente combina que o próximo a gente faz em João Pessoa de bermuda, pode ser? Pode, e aí eu coloco a camisetinha regata aqui. Não, prazer demais, uma alegria estar aqui com vocês, com todo o pessoal da PECOM. Eu achei super legal essa ideia de paletó a bermuda. Acho que foi no alvo. Parabéns. Eu acho que é esse propósito aí, ajudar a perceber um pouquinho, né, de um lado que muitas vezes não aparece, de pessoas que estão à frente sendo vistas, mas de um lado que não aparece. E aí a gente já começa pedindo para você afrouxar o paletó, ficar mais à vontade e contar um pouquinho da sua trajetória. Rapaz, a trajetória já é longa, né? Esse ano eu completei 35 anos de pastorado, comecei muito jovem. De alguma maneira a gente entende que Deus é que faz isso, mas pensando assim racionalmente, uma maluquice completa. Eu tinha 15 anos de idade quando Deus me chamou, tinha feito vestibular para psicologia, saí de Campina Grande, interior da Paraíba, onde eu nasci, para João Pessoa. E aproveitando o embalo, como a gente dizia na época, eu fiz o curso de psicologia lá e Instituto Bíblico ao mesmo tempo. Na ocasião, eu não tinha ideia de que me tornaria pastor presbiteriano, então eu queria uma formação teológica para ser relevante no meu trabalho e tudo mais. Daí, Deus me levou para outro lugar, o Seminário Presbiteriano do Norte, que é a minha casa, e acabei me formando em 87. De lá para cá, 35 anos de muitas histórias, implantação de igreja, formação de liderança, coisas que eu gosto de fazer ainda hoje. E nesse meio termo... Isso é uma síntese bem sintética, viu? A grande questão é que uma coisa que a gente sempre tem conversado aqui é da diversidade e da pluralidade do ministério pastoral. Porque não é só aquele senhor, aquela pessoa de paletó que sobe no púlpito e começa a pregar. Mas existe outras áreas do ministério pastoral. E você hoje, dentro da universidade, dentro da academia, lidando não só com, desde crianças até doutores, formação de doutores, também com essa questão da psicologia e da formação de liderança. Conta para nós como é que é lidar em diversas áreas do ministério pastoral. Como é que funciona isso aí? Eu acho que, de certa maneira, o que eu vivencio é o que muitos pastores vivenciam, né? Que é quase como que aquela síndrome do elástico, em que a gente é esticado de um lado para outro, não apenas para dar conta de tudo o que a gente tem que fazer, mas também para que emocionalmente a gente tenha energia para estar chorando com alguém no sepultamento às 10 horas da manhã e sorrindo com alguém na festa dos 15 anos à noite. Mas no meu caso, eu estava falando isso essa semana com a minha esposa, dizendo assim, o meu sonho de consumo nesse momento da minha vida era tentar fazer uma coisa só. Qualquer coisa, eu tenho uma certa inveja santa de algum colega que faz uma coisa só. De repente o cara descobriu que a história dele é com a academia, e ele escreve livros, ele dá aulas e, enfim, é isso que ele gosta de fazer e faz. Eu nunca consegui fazer isso. Eu acho que tem uma herança da minha geração, Rodrigo, que era uma geração mais generalista, mais enciclopédica. A gente achava que talvez conhecer um pouquinho de cada coisa
era melhor do que conhecer muito de uma coisa só. Hoje eu já percebo diferente, as pessoas já chegam numa formação que querem ser algo, já definiram e, de repente, como ministros, seguem uma trilha que é mais verticalizada do que horizontalizada. No meu caso, no atual momento, tem um pouco de vida conciliar como presidente de sínodo, um pouco de formação de pessoas na área de educação, como chanceler do Mackenzie, e aí vem, como você falou, o largo espectro, que vai desde a educação infantil até doutores, e tem o pastorado da igreja, que é a minha grande paixão. Se você perguntar assim para mim, olha, o que é que você optaria se você tivesse esse desejo cumprido de fazer uma coisa só? Não tenha dúvida nenhuma que é o pastorado, é o que me identifica, é o que eu sou durante 35 anos de ordenação, mas bem mais tempo de que eu sempre me entendi como pastor. Agora, do ponto de vista do dispêndio de energia que você tem que ter para isso, é algo extenuante, é algo que você não consegue medir, só quem está envolvido nisso aí. No caso da clínica, eu deixei quando assumi a chancelaria em 2019, mas também foram 19 anos. E eu fazia isso nos meus dias de folga, imagina só, uma coisa que eu não recomendo para ninguém. Na segunda-feira, dia de folga, todo mundo aproveitando um pouco o descanso, ficar em casa, eu começava de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. E chegava em casa extenuado, eu queria um banho quente, um prato de comida, minha esposa não conversava muito comigo, porque no outro dia eu ressuscitaria, porque basicamente era isso, porque também terapia, aconselhamento, como a gente sabe, também tira muito da gente. Mas hoje meu sonho de consumo é fazer uma coisa só. Mas, me perdoe, mas você acha que é possível um pastor fazer uma coisa só? Não, porque eu acho que a gente não escolhe, as coisas são escolhidas para a gente, seja por Deus ou seja pelas oportunidades que colegas, por exemplo, eu hoje estava almoçando, nós estávamos almoçando com o pessoal da capelania e a gente tinha agendado esse podcast, eu não poderia faltar com vocês e dizer assim, olha, não dá, porque hoje eu estou só à disposição da capelania do Mackenzie. Então vocês me escolheram, eu escolhi vocês, a gente está aqui. Então não tem como, de fato não tem como. Você pode assim meio que equilibrar, dosar, não ficar à frente de tudo, dar um apoio numa área que não é a sua área de responsabilidade. Eu acabo ajudando um pouco aqui no Conselho da APECOM, mas como vice-presidente é aquela ideia, eu estou aqui para dar suporte, para compor, tal, mas não é a minha grande responsabilidade. Então é mais ou menos assim, você vai um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, ajuda ali, ajuda acolá, mas fazer uma coisa só, eu conheço poucos. Um pastor de uma igreja local fazer uma coisa só? Não, também não pode, de fato não dá, tem que de vez em quando colocar vários paletós e vários chapéus. Ô Robson, como você disse, você foi sucinto na sua apresentação. A gente conhece um pouquinho da sua trajetória, né? Sabe muito daquilo que você vivenciou, né? Como plantador de igreja, seja aqui, né, no Brasil, lá na Paraíba, mas fora do Brasil também. Várias outras coisas que você teve. Você falou um pouquinho desse aspecto, né, da psicologia, de clinicar, né? E é fascinante porque às vezes a gente se depara com alguém, né, em determinado momento da vida dela, né, vamos dizer assim, e hoje a gente olha, o presidente de sínodo, o chanceler do Mackenzie, né, pastor dessa igreja, e às vezes a gente não percebe que existe uma caminhada que traz as pessoas até alguns lugares onde elas hoje se encontram. E a gente sabe, às vezes, muito pouco disso, né? E aí eu queria, hoje, já que a gente está, como eu disse, à vontade aqui É um entre arquivo amigos, confidencial, é? nessa sua trajetória, você consegue destacar alguns momentos que você acha tenham sido os momentos mais desafiadores para você dentro dessa caminhada? Primeiro no aspecto ministerial, profissional, e também no aspecto pessoal? Vários. Eu acho que eu tive em várias encruzilhadas em que eu podia ter ido numa direção e minha vida seria completamente diferente. E eu fui noutra e daqui cheguei onde estou. Então, houve vários momentos. Saí da minha cidade para decidir fazer um curso na capital de psicologia, mas ao mesmo tempo fazer Instituto Bíblico. Terminar o Instituto Bíblico e ter a proposta de ir para fora e já fazer uma graduação emendada no mestrado e voltar para ensinar naquele Instituto Bíblico. E eu disse, não, quero ser pastor presbiteriano. Eu fui para o SPN, passei mais 4 anos, 7 anos ao todo de formação. Quando eu estou no último ano, tem aquela grande oportunidade de ir para a Inglaterra e passar quase 1 ano aos pés de John Stott, que era um sonho de consumo inimaginável. Mas eu não sabia falar inglês direito. Vou, não vou. Então eu vou no peito e na raça. Fui, aquilo determinou uma série de mudanças. Sou ordenado. Na hora em que sou ordenado, qual era a proposta? Ser pastor da primeira igreja
E começa como auxiliar, depois você assume. Aí aparece uma plantação de igreja. Eu deixo aquela linha que seria mais confortável, segura, seria o pastor da primeira igreja do estado, e de repente vou plantar uma igreja. Aí planto uma igreja. É um desafio maravilhoso. Em 7 anos a igreja floresce. Estou indo bem, estou indo bem. Tem uma proposta de ir para os Estados Unidos. Vou ou não vou? Ficar lá era ótimo. Ir para os Estados Unidos era um desafio. E aí, nesse ponto, eu percebi qual era o meu padrão de decisão. Meu padrão de decisão até aquela altura, e tudo isso até os 24 anos, imagina só. Então eu era um moleque de 24 anos, com todo respeito a quem tem 24 anos hoje, mas você não sabe nada da vida. Hoje com 57 eu não sei, imagino com 24. E aí naquela ocasião eu fiz uma conta, e a conta era muito simples. Eu disse assim, bom, eu vou ter muito tempo ainda para errar. Se isso aqui for erro, eu tenho também muito tempo para consertar. E resolvi, juntei a esposa, 2 filhos, 5 malas e fomos para os Estados Unidos plantar uma igreja. Em determinado momento chegou a hora de decidir. E aí eu fiz uma outra decisão que foi muito de utilidade e de pragmatismo. Tá bom aqui, meus filhos estão gostando, eu posso ficar aqui o resto da vida, o plano não era voltar, mas quando eu pensei assim, onde é que eu posso ser mais útil? Aqui nos Estados Unidos ou lá no Brasil? Sem precisar fazer nenhum processo de aculturação. Não, é melhor voltar para o Brasil, vou ser mais útil lá. E aí vim para o Brasil. Então, a partir daí, eu descobri uma coisa, que eu não mandava, eu não estava no controle, eu era um soldado, o Senhor já tinha traçado um caminho, e eu deveria entender para onde Ele me levasse. E eu não deveria dizer não, mas eu deveria ponderar de que maneira que ele iria glorificar mais o nome de Deus e de que maneira que ele iria ser mais útil. E tem sido mais ou menos isso que eu tenho definido. Hoje eu estou num ponto que eu não sei para onde é que eu vou. Quer dizer, eu sei onde é que eu estou, e até aquilo que me permitir ser feito onde eu estou, nas várias funções, eu estarei fazendo. Mas qual vai ser o próximo passo? Bom, eu já não tenho 24, então não posso dizer que eu tenho muito tempo para errar e muito tempo para consertar, mas estou aí. Então, acho que para mim está sendo um processo ainda de crescimento. Eu sou apaixonado pela vida, Rodrigo. E deixa eu te perguntar uma coisa: como é que foi o papel de Séfora, sua esposa, para quem não conhece, dentro de tudo isso? Porque assim, né, vamos para cá, vamos para lá, volta para cá, volta para lá. Ela teve um papel que é o papel de santa. Aquela mulher é uma mulher santa, porque ela aguentou certas coisas assim. Tudo bem, eu combinava, orava, mas a gente sabe como a gente, que é pastor, é acostumado a persuadir as pessoas no sermão, como é que a gente, infelizmente, acaba manipulando também a persuasão que a gente faz das pessoas que a gente mais ama, né? Então, quando você chegava para ela, ou quando eu chegava para ela e dizia assim, meu amor, eu estou sentindo no meu coração, Deus está me conduzindo, aí ficava difícil. Mas eu tenho hoje comigo que, em alguns momentos, eu poderia ter sido mais sensível ao time dela, ao tempo dela. E não teria prejudicado, em tese, as decisões que eu teria tomado e teriam ido na mesma direção, mas ela não seria tão prejudicada. E aqui talvez haja uma coisa interessante para dizer para vocês e para quem está nos assistindo também. Vale a pena fazer algumas coisas sozinho, mas algumas outras você só consegue fazer se fizer com um conjunto de pessoas que realmente lhe amam e que são capazes de bancar aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto de vida. Porque eu acabei descobrindo, né, que o que você pode fazer bem sozinho, você sempre fará melhor junto com outros. Uau. Pensou? Não, é verdade, e isso é desafiador, né? A gente pensar que tem esse processo de ter pessoas juntos caminhando, né? E essa ideia que às vezes a gente traz aqui no De Paletó e Bermuda, que é um lado que às vezes as pessoas não conhecem, porque vê o ministro, vê a pessoa que está à frente, às vezes em reuniões, às vezes no púlpito pregando, e às vezes não sabe como que é essa relação familiar dentro de casa com a esposa, com os filhos, que às vezes tem que, né, ir para cá e para lá e ter que lidar com algumas decisões, né? Ou aquilo que você disse, né? Ter que lidar com um dia de folga, que é o dia de clinicar, e estão apoiando o tempo inteiro, né? E eu não estou dizendo que isso é um modelo, eu não faria isso novamente. Hoje eu tiraria realmente aquele dia para ser um dia que estivesse mais com ela e com as crianças. Graças a Deus, Deus poupou meus filhos, são 3 crentes, caminham com o Senhor, mas eu sei que eu corri um risco muito grande e eu não recomendo isso a ninguém. Eu acho que tem uma escala de prioridades que a gente, como ministro, precisa estabelecer, que é primeiro Deus, obviamente, mas Deus não é sinônimo de igreja.
como também não é sinônimo de família. E depois família e, por fim, o ministério da gente. Só que isso, às vezes, está tudo junto e misturado. Tu E não acha, na experiência da gente fica muito difícil discernir quando a gente é mais jovem. tu não acha que às vezes o pastor ele anseia por ter duas famílias e uma delas é a igreja e ele acaba prejudicando as duas coisas? Eu acho que o que acontece com a gente, Davi, é que a gente é ensinado, pelo menos a minha geração foi ensinado, que você ser fiel a Deus está atrelado ao seu desempenho, aos seus entregáveis, àqueles critérios de sucesso que as pessoas estabelecem, tamanho de igreja, Uhum. relevância e influência do ministério, esse tipo de coisa. É meio como uma coisa que você vai se tornando dependente daquilo, e você precisa vigiar muito. Quando a gente voltou dos Estados Unidos para plantar a igreja em Tambaú, eu coloquei na filosofia do ministério, já compartilhei com vocês, que eu preferiria ajudar a plantar 10 igrejas de 500 pessoas, que eu acho que é um número legal para um contexto urbano, do que ter uma mega igreja de 5.000 pessoas. E isso determinou uma série de coisas. Não é que eu acho que isso é a realidade de qualquer um ou para qualquer um. Para mim, facilita muito, porque senão eu entro na roda viva e aí eu acho que 500 é pouco, aí eu vou para 1.000, 1.000 é pouco, vou para 5.000, e aí o número se torna a minha identidade. E quando o número se torna identidade, quando o quantitativo mede o qualitativo da sua vida pessoal, ministerial, familiar, aí você se perdeu. Esse é o grande problema. Então, de fato, eu acho que existe uma pressão, até mesmo entre nós, pares, de avaliar as pessoas pelo sucesso do ministério delas. E isso é um veneno. E muitas das vezes você acaba sacrificando a sua família Sim, para ir não em prol tenho disso, né? dúvida. Você só tem 24 horas, só tem uma quantidade de energia X por dia, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que fazer uma... Ou você se prejudica, ou além de se prejudica as pessoas que mais lhe amam. Então é preciso dar um tempo, e não é à toa que muita gente hoje está sofrendo de síndrome de burnout, muita gente hoje está sofrendo de depressão, que eu chamo de depressão em pé. O que eu vejo de pastores em depressão em pé, o que eu chamo de depressão em pé, é o sujeito que só não cai, deita e morre porque não pode. Uhum. Porque ele acha que as coisas que tem que acontecer não acontecerão mais, mas ele está completamente exausto, exaurido ali, de pé na sua frente. E nesse sentido, Robson, acho que você trouxe aí, né, a conversa, né, para uma oportunidade muito boa. Pela liderança que você tem, né, exercido ao longo do seu ministério, a experiência clinicando, você acaba também lidando muito com isso, né, com pessoas que estão ali, né, pastores, jovens pastores, pessoas iniciando o ministério, e você percebe esses desafios, né, que estão diante de todos, mas também alguns ídolos do coração que acabam, né, sendo esse agente que talvez desvie o foco, né, ou que sejam essas armadilhas. Ah, Na sua experiência, né, lidando com isso, percebendo, ajudando, né, líderes e principalmente novos líderes, onde você percebe, né, tá essa maior dor em relação, né, ao que eles estão buscando e que acaba trazendo consequências Eu para a parto, vida toda, né? eu parto do princípio, Rodrigo, que nenhum ídolo me atrai se já não existir dentro de mim uma tendência a ser atraído por aquele ídolo. Então a gente sempre coloca assim, não, a gente de repente apareceu uma coisa, a gente se dedicou tanto para aquilo se tornou um ídolo no meu coração. Eu parto muito daquele princípio que quando você for tentado, não diga que foi Deus que lhe tentou, porque na verdade a cobiça do seu coração é que produziu todo o contexto para que aquele ídolo se instalasse. Então eu creio que existem alguns ídolos. Um deles tem a ver com poder e controle. Há pessoas que já são, do ponto de vista da personalidade deles, tendentes a controle e a poder. Aquele tipo de coisa, dizer quem manda sou eu, marcar o território, eles já são assim. E de repente, quando há uma possibilidade deles exercerem isso, por mínima que seja, eles eles se deleitam em fazer isso. Seja dirigindo uma comissão na igreja, um concílio, um órgão da igreja, ou uma liderança de um porte maior que seja, ele vai se deleitar naquilo, porque no coração dele aquilo já lhe dava uma satisfação muito grande antes dele ter a possibilidade de exercer aquilo. Um outro grupo de ídolos tem muito mais a ver com a necessidade de reconhecimento e a necessidade de, eu diria,
vamos colocar assim, de reconhecimento, mas de ser louvado, de ser reconhecido mesmo como alguém. É uma coisa meio narcisista. Gosta de confete. Gosta de confete, exatamente. É o que eu chamo isso de pavonice ministerial. Não basta que eu seja bonito, eu preciso abrir minhas penas. E então, nesse caso, ele está até disposto a abrir mão do controle, contanto que ele seja o que está debaixo do holofote. E há um risco muito grande, porque eu me lembro que essa é justamente a síndrome de Satanás. A síndrome de Satanás é a vaidade. A vaidade é um ídolo que se estratifica de maneira muito clara no ministério, quando você tem a necessidade de ser reconhecido, de ser louvado, até por coisas que realmente você é, mas que aquilo foi lhe dado e, portanto, você é portador, você não é o dono daquilo. Eu vi até o Al Pacino agora falando Alguma coisa. Vaidade é meu pecado. Vanity is my favorite sin. Exatamente. Então, é assim, exatamente isso. Então, o que eu percebo hoje nos jovens pastores, existe uma necessidade muito grande daquilo que eu chamo de falsa relevância. Eu me recordo que muito tempo atrás alguém me disse assim, é melhor você ser útil na cidade onde você está, do que você ser um inútil famoso na grande cidade para onde você quer ir. E muita gente não pensa dessa maneira, prefere ser o inútil na grande cidade para onde você quer ir, do que ser o útil na pequena cidade onde você está. Mas você não acha que isso é muito influência, ou isso ficou mais exacerbado nos dias de hoje, por conta dessa liquidez das redes sociais que a gente vive hoje? Então, um cara sai do seminário, ele faz um Instagram e ele começa a inventar a roda, a reinventar a roda, começa a achar cabelo em ovo, e para que aquilo possa servir de holofote para ele. Ele tem uns 15 minutos de fama dele, depois ele precisa reinventar um novo monstro para combater, ele tem uns 15 minutos de fama dele, ele passa o ministério dele inteiro criando monstros, caçando monstros que ele próprio inventa para que possa ter relevância. Não, eu não tenho dúvida que essa cultura de celebrização, que basicamente é uma cultura que nasce com os acessos digitais e a cultura digital que amplia a sua comunicação para fronteiras que você não conhecia antes, para além de fronteiras que você não conhecia, isso alimenta. Mas, novamente, eu digo, essa pessoa, mesmo que não tivesse a rede social, ela já teria uma tendência que tem a ver com o coração humano dele, o cabeamento do coração dele, a configuração, é o calcanhar de Aquiles deles. Uhum. O que vai acontecer é que isso permite que ele assim vá a uma enésima potência, né? Quer dizer, tem certas coisas que eu vejo que são absurdas. Tem gente que tem conteúdo e tem X de seguidores. Aí você diz, não, vale a pena, o cara entrega alguma coisa e faz sentido. E tem gente que não tem conteúdo algum e tem muitos mais seguidores e likes, porque ele acaba fazendo da treta e de tudo mais uma maneira de ele estar na mídia. E estando na mídia se sentir bem porque é famoso. Então existe hoje uma cultura de celebrização muito arraigada no meio cristão, no nosso meio como pastores, e que tem a ver com o espírito deste mundo. Eu coloco isso dentro do espírito deste mundo. O espírito deste mundo você é uma celebridade por não ser célebre em nada. Hoje, a cultura de celebrização basicamente por que alguém é célebre? Não, ele é célebre porque ele é célebre. Ele não é célebre porque fez nenhuma coisa célebre. Ele é célebre porque ele é célebre. Então, há pastores e há líderes, e esse é o nosso risco, qualquer um de nós, por um motivo ou por outro, de nos tornar célebres não porque somos alguém que fez alguma coisa célebre, que pode ser celebrizada ou celebrada, mas porque simplesmente conseguiu achar uma veia, e a veia tem a ver com likes, com engajamento e uma série de outras coisas. Isso é, talvez, hoje, o grande inimigo silencioso do ministério das pessoas, dos jovens pastores e dos pastores mais experientes também, porque a gente acaba se sentindo um pouco, na minha geração, passado para trás por garotos que eventualmente descobriram alguma coisa que estava ali dentro dos nossos olhos e a gente não viu. Então também tem esse impacto sobre quem é mais experiente. Isso passa então, Robson, até por essa falta, né, de submissão, vamos chamar assim, né,
de não ter alguém para caminhar, para trazer esse entendimento, né? A gente entende biblicamente que, né, o nosso coração é enganoso, nós estamos à mercê do nosso próprio coração, a gente está numa enrascada. E essa dificuldade, que por mais que a gente até ouve falar sobre mentoria, né, essa coisa de não ter um caminhar, um discipulado, ou estar submisso a ouvir alguém, até que ponto esse tipo de coisa, de fato, né, no vamos ver, né, na hora real, ele traz esses problemas. Ele faz exatamente com que as condições de controle para esse tipo de postura não estejam postas. E quando você tem um vírus que tem um potencial tremendo e não tem nenhum tipo de defesa contra esse potencial de destruição, esse vírus vai se alastrar. Então vamos fazer dessa analogia o meu comentário. O meu comentário é: você tem uma tendência a buscar celebrização, buscar controle, ou reconhecimento, ou poder. A não ser que alguém diga assim: olha aqui no espelho quem você é e o que você está fazendo, você não se vê. Existe uma janela escondida que você não consegue olhar-se por ela. E talvez é aí que o discipulado, o grupo de pastoreio mútuo, a mentoria faz uma diferença. Mas mesmo quando isso é difícil de acontecer formalmente, porque se fala também muito sobre isso e se tem pouco. De vez em quando alguém diz assim: eu quero ser mentoreado por você, eu quero ser mentoreado por você, e quando eu vou pegar mesmo para dizer assim: então vamos caminhar junto, o cara escapa por ali, aquela coisa toda. Ou às vezes sou eu que não tenho tempo. Mas mesmo que isso não aconteça, esse tipo de coisa, por exemplo, você podia estar fazendo esse programa sozinho. Você podia estar fazendo sozinho. Mas eu tenho certeza que esse programa é muito mais rico quando vocês fazem juntos, pensam juntos, conversam juntos. Então, eu acho que a amizade, e esse é uma questão-chave, a amizade entre líderes é talvez um dos produtos mais difíceis de se encontrar hoje. Não é verdade? Amizade, assim, de conversar Sim. bobeira, de bater papo, de zoar com o outro porque é De palmeirense. viver a vida. E E esse é um outro aspecto, talvez, né, Robson, caminhando aí para a gente, né, entender um pouquinho daquilo que pode também, né, trazer alento, né, ao nosso coração. A gente falou muito de desafio, né, perceber essa importância de momentos ordinários, né, porque às vezes a gente está de paletó o tempo inteiro, né, pensando no momento extraordinário, naquilo que pode ser feito de maneira extraordinária, e a ideia da bermuda traz exatamente, né, essa questão do ordinário. O que os momentos ordinários, dos mais simples, como vamos sentar simplesmente, não para fazer uma reunião para tratar estrategicamente dos rumos da igreja ou para elucubrar sobre a teologia que vai mudar a história, mas vamos sentar para conversar um Conversar. pouquinho? Para conversar. olha, o momento ordinário torna a nossa vida ordinária, porque o grande problema nosso é achar que a nossa vida é extraordinária porque somos pastores e líderes. Então, o extraordinário na nossa vida não é o que nós somos. É a missão que foi nos dada por este Deus extraordinário. O extraordinário e especial é Ele. E Ele nos convidou, como seres ordinários, vivendo uma vida ordinária, a entrar nesse extraordinário que é Ele e a missão dele. Quando a gente, em alguns momentos, tem momentos ordinários, então a gente tem aquela concepção, aquela ideia, aquela vivência de quão ordinários nós somos. Nós temos boletos para pagar, nós temos dores de dente, dores de cabeça, nós cansamos. Recentemente eu estava pregando no final de semana numa igreja e eu estava hospedado na casa de uma família que me deixou muito à vontade, me receberam muito bem e tal. E quando eles me chamaram para almoçar, a gente tinha chegado da igreja, eu subi para tomar um banho, para depois a gente almoçar, e quando eles me chamaram para almoçar, eu imaginava que estava só a família, que tinha me deixado muito bem, e tinha pessoas que eu conhecia já há algum tempo, e eu desci de bermuda, literalmente, né? Eu desci de bermuda e camiseta, eu ia almoçar, eu não estava mal vestido, eu só não estava vestido de pastor, porque eu tinha uma gravata e um paletó há poucos minutos. E para minha surpresa, tinha outros dois pastores que eles tinham convidado para me acompanhar naquele almoço, uma surpresa que eles fizeram para mim, gente que eu conhecia há algum tempo, mas eles estavam de paletó e gravata. E o que foi mais interessante foi que o primeiro gesto que eles fizeram, já que você está de coisa, foi tirar a gravata e tirar o paletó, exatamente a proposta do programa de vocês. O que é que eu aprendi ali? Existe um anseio pelo ordinário, porque o extraordinário ele não é sustentável. Ele não é controlável. E também não é sustentável. Você não pode viver uma vida só de extraordinário. Eu já atendi pessoas, Rodrigo e Davi, que já foram famosas ou poderosas. A pior
ressaca, vamos usar o termo, que alguém tem, não é a ressaca do álcool, não é a crise da abstinência de uma droga, é a crise da abstinência do sucesso, do poder. Quando o café começa a ser servido frio, quando não tem um ajudante de ordens para abrir a porta, quando alguém deixa de lhe chamar de doutor, quando você passa como um despercebido. Qual a melhor maneira de você se preparar para isso? Tenha uma vida ordinária. Abra você mesmo a porta. Trate os outros mesmo pelo primeiro nome. Tome o café frio, se o café frio for o que for lhe servido. Não se acostuma a tomar só o café quente. Eu tive uma oportunidade, também recente, de uma experiência muito interessante. É que eu tive que me virar numa determinada situação que a instituição onde eu trabalho me dá o suporte para isso. E que era basicamente trocar um horário de um voo. E eu fui para a fila. A hora do voo chegou, eu poderia ter telefonado para a secretária e dizer assim, por favor, troque o meu voo, porque tem voo disponível, tem assento disponível, eu gostaria de chegar mais cedo, de volta a São Paulo. Mas eu fui para a fila. E ao chegar na fila, eu perdi o horário do voo. E eu fiquei muito irritado. E aí eu disse, mas essa é a experiência do normal, do comum, do mortal, de você ficar numa fila e não conseguir resolver. Por que eu estou irritado? Já sei, eu estou acostumado com alguém resolver as coisas para mim. Eu tenho que tirar isso de mim. Eu tenho uma coisa, Rodrigo, que é um segredo que eu vou contar aqui para o pessoal. No dia que assumi a chancelaria do Mackenzie, eu escrevi a minha carta de saída. E eu, de vez em quando, ando com ela no paletó. E todas as vezes que eu ando com ela e abro e olho, é uma carta simples, 3 parágrafos, agradecendo pela oportunidade, que é o que eu pretendo escrever e ler quando eu tiver que sair da função que eu tenho. E todas as vezes que eu acho que eu estou sendo muita coisa, eu leio aquela carta e é quase como aquela voz que dizia ao general romano, lembra-te que tu és mortal. Porque de fato lembra que isso tudo vai passar. Vai passar, tudo isso vai passar. Então, o ordinário nos ajuda a ter os pés enterrados na realidade. O extraordinário não é sustentável. O extraordinário é inebriante. O extraordinário é alguma coisa que nos faz viciados nele. Ninguém queira ser extraordinário. Que a presença de Deus seja extraordinária e você seja o mais ordinário de todos. Essa é a mensagem. O mais extraordinário é a nossa conversa. É essa oportunidade que a gente tem aqui no De Paletó e Bermuda de conversar sobre coisas do cotidiano, do dia a dia. E você pode acompanhar esse programa e outros programas sempre lá na multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB Multi. É só você digitar aí, está aparecendo aí embaixo, multi.ipb.org.br e você vai poder ter acesso a esse programa, aos outros programas e a tantos outros materiais que nós temos produzido na PECOM, na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Aproveita que você está assistindo também e se inscreve aí no nosso canal do YouTube para que você possa receber todas as informações de tudo aquilo que a gente tem produzido com muito carinho para você que nos acompanha. Dr. Robson, é uma alegria, um privilégio tê-lo conosco e a sua fala final eu queria que fosse direcionada àqueles que estão nos acompanhando a partir da sua experiência, aqueles que estão iniciando o ministério, para aqueles que estão vivendo o ministério, para aqueles que talvez já estejam em uma fase mais aguda do ministério, pensando talvez naquele momento, né, de colocar a bermuda e ir para João Pessoa, esse dia vai chegar para mim, que você pudesse falar a cada uma dessas pessoas, o que você diria, né, com a experiência que você tem vivido como pastor, como psicólogo e, acima de tudo, como discípulo de Jesus que é maduro. Antes de tudo, quero dizer a você, Rodrigo, a você, Davi, a alegria do convite para a gente bater papo. Quando a conversa é boa, acaba que o tempo demora, passa rápido, muito rápido, não demora, a gente não consegue falar tudo. Mas uma das coisas que eu gostaria muito de falar para quem estiver participando conosco, assistindo, é que a vida é muito curta. Eu sei que eu estou falando uma obviedade, um clichê, mas a vida é muito curta para a gente achar que há milênios existindo na humanidade e com tantas coisas que foram feitas antes de nós, que nós estamos fazendo algo novo, algo que jamais será esquecido e jamais será substituído. Não pense que relevância é alguma coisa que marca as pessoas para sempre. Relevância é o que você consegue ser fiel a Deus e ao seu chamado no tempo presente, dentro da sua limitação. Eu costumo dizer, Rodrigo, só há 3 coisas que você pode fazer para aí sim ser fiel e relevante para Deus. É se capacitar sempre, é se posicionar sempre, é se dispor sempre.
O restante, deixa na mão de Deus. Ele que sabe qual é o trajeto que tem para você, e ele não será grande porque você terá um grande ministério. Ele será grande se você for fiel e ordinário. Há uma bênção em ser ordinário. Não no sentido moral, mas no sentido de ter uma vida ordinária. Ser apenas um pastor, ser apenas alguém que diz: eis-me aqui, Senhor, sempre. E cuide da saúde, e cuide da família, e cuide de torcer por um time que seja melhor do que o Palmeiras, como, por exemplo, o meu Botafogo, porque, afinal de contas, em conversa de paletó e bermuda tem que haver zoação de futebol. Com certeza. A você que nos ouve, a você que acompanha a gente, esse é o dia a dia do pastor. Aquele que cuida de você, aquele que ora por você. E aí eu lhe convido a continuar acompanhando o podcast de Paletó e Bermuda, para que você possa entender um pouquinho desse ser humano que tanto lhe ama, cuida de você, prega para você, ora por você, suplica a Deus por sua vida. Ame seu pastor, porque ele gosta muito de você e precisa de você. A gente vai ficando por aqui. Até mais.